antes de começar aqui já a partilhar um bocadinho o conteúdo e aquilo que vamos falar hoje aqui a nível de coaching, queria já desde mais agradecer a vossa presença. Ainda somos poucos, esperemos que o resto da malta ainda se junte a nós, mas agradecer-vos a vocês por estarem aqui, por quererem conhecer um bocadinho outras coisas aqui um bocadinho diferentes da nossa área e de eu poder partilhar um bocadinho do meu conhecimento convosco e acima de tudo por vocês investirem um bocadinho do vosso tempo, que às vezes a gente esquece, mas o tempo é um daqueles recursos mais valiosos que a gente não consegue recuperar o investimento. Portanto, agradeço também que vocês estejam a investir um bocadinho do vosso tempo comigo e espero que este webinar seja muito proveitoso para vocês e levem valor daqui. Então, vou só partilhar então aqui a minha tela convosco para começarmos a falar aqui um bocadinho sobre o coaching. Vou só aqui partilhar e vou fazer aqui uma troca. Confirmem que todos conseguem ver, confirmem só assim com ok, tá? Ok, perfeito. Então hoje vamos falar um bocadinho sobre o que é coaching, o que é e quais os seus benefícios. Antes de eu falar diretamente disso, vou-vos contar um bocadinho a minha história, ou seja, quem é aquele sujeito que está ali na foto, quem é que é o Flávio e porque é que eu vos vim falar um bocadinho sobre coaching, porque é que este meu interesse sobre o coaching. Tudo começou em 2019, no início de 2019. Eu, curiosamente, foi quando saí da OBEI que acabei por conhecer o coaching, porque na altura estava num projeto que não me estava a satisfazer muito, queria aqui uma mudança, mas havia sempre aqui umas incompatibilidades a nível de budget, de recursos, de me encaixar noutros projetos, e como havia aqui uma espera, eu acabei por sair da OBEI para outra empresa. Curiosamente, isto vem num percurso bastante perturbado da minha vida, aqui a nível pessoal e familiar, e curiosamente para rebentar com tudo, digamos assim, foi para um projeto onde a vaga por onde eu fui não tinha nada a ver daquilo com que me contrataram. Então isso fez em mim aqui uma data de coisas e acabei por, passado pouco tempo, entrar em burnout porque tinha muita coisa à minha volta e o trabalho eu estava a perceber que era um escape, ou seja, a minha mudança e querer sair da OBEI não era uma mudança só profissional, era querer uma mudança também a nível pessoal. Então decidi colocar o meu período experimental, fazer uma pequena pausa e começar a pensar um bocadinho mais sobre a minha própria vida, porque eu estava muito a ver o meu sucesso pessoal como o meu sucesso profissional. E quando estava a perceber isso, comecei a perceber que existia, de certa forma, um vazio e uma falta de realização em outros parâmetros da minha vida. Então decidi procurar por mim próprio porque é que isto estava a acontecer. E curiosamente nesta pausa encontrei um anúncio de coaching e decidi, olha, vou fazer esta certificação. Sempre foi uma coisa que eu tive interesse, então decidi me inscrever. Curiosamente, foi fantástico durante a minha certificação de coaching duas coisas. A primeira foi, assim que eu comecei a fazer coaching, ter um sentimento de, epá, eu sempre fiz isto, eu nasci para isto. Era uma coisa que era natural, ou seja, já muito daquilo que eu fazia no dia-a-dia com amigos, com colegas de trabalho, era um bocadinho aquilo que se faz no coaching. E outra coisa também que foi muito importante para mim, e por isso é que eu quero cada vez mais mostrar como o coaching pode ser uma ferramenta muito boa para todos, foi a mudança de perspectiva que eu tive lá. Tive muita sorte, ou infelicidade, como nós quisermos ver, mas eu gosto de dizer que é a sorte, de estar num grupo de pessoas, onde tenho, por exemplo, um grande amigo meu que ficou tetraplégico num acidente, de uma pessoa que teve que amputar uma perna devido ao cancro, e relatos, por exemplo, de pessoas que perderam os filhos. Isto pode parecer muito pesado, mas para mim foi bom por uma perspectiva, que é, eu já tive muitos dos meus problemas, tive muitas dificuldades durante a minha vida, mas perceber uma coisa, que é, eu naquele momento tinha todos os recursos. Havia pessoas que tinham muito mais dificuldades do que eu e estavam a conseguir fazer outras coisas que se calhar eu estava a usar como desculpa aos meus problemas. Então o coaching muitas vezes é isto, é colocar-nos em perspectiva, conseguirmos situar de onde é que estamos e para onde é que nós podemos ir. Então, acima de tudo, este webinar vai ser um bocadinho isto, vai ser ajudar-vos a verem que ponto é que vocês estão, para onde é que podem ir e como é que o coaching pode ser útil para vocês, ok? Então, deixem-me partilhar convosco aqui quais é que são os objetivos que eu espero que aqui os meus colegas ao Bilius consigam ter no final deste webinar. Basicamente perceber o que é o coaching e para que é que serve um processo de coaching, ok? Perceber um bocadinho aqui a importância dele e como é que ele se comporta, como é que é tipicamente um processo de coaching.
identificar aqui as diferenças entre coaching, mentoring, terapia e consultoria, porque são conceitos que estão muito em voga, cada um deles, mas muitas vezes é um bocado difícil perceber, ok, onde é que começa um, onde é que acaba o outro, quais é que são as diferenças, há algum que seja melhor, para que é que cada um deles serve, então vamos perceber um bocadinho melhor isso, também para perceber onde é que se encaixa cada um deles. Depois, entender a importância do coaching para cada um de nós, ou seja, eu vou dizer aqui uma frase forte, vocês depois vão também refletir se concordam ou não, que eu acho que o coaching é para todos, todos poderíamos ter um coach e seria muito útil para cada um de nós. O outro objetivo, identificar quais os principais benefícios de um processo de coaching, ou seja, porque é importante e o que é que eles nos podem trazer de vantagens, e por outro lado também para não parecer tudo rosas e que é tudo fantástico, também dar aqui alguns cuidados a ter num processo de coaching, ou seja, quando vocês querem escolher um coach ou entrar num processo, quais é que são os cuidados, como é que nós podemos distinguir um bom profissional de um mau profissional e qual é que é o coach ideal para mim, porque isto é como noutras profissões, não é? É preciso escolhermos a pessoa ideal para neste par as coisas funcionarem da melhor maneira. E também para que isto seja um bocadinho mais leve. Aquilo que eu vou já avisar é a ideia que isto seja interativo, ok? Que exista muita participação e que vemos aqui ao final do dia, depois de um dia de trabalho, as coisas fiquem mais leves. Então a ideia é que também haja aqui participação e que vocês deem um bocadinho o vosso feedback e o vosso input. Então eu gostava por desafiar para já que algum de vocês abrisse o áudio e dissesse o que é que acha que é o coaching. Para vocês, que definição é que dariam a coaching? E aqui não se preocupem que não há nenhuma avaliação, não há certo ou errado, há só aquilo que vocês pensarem. Portanto, quem tiver coragem ou tiver disposto a isso, força. Então, se quiserem, eu posso começar. Não sei se me estão a ouvir. Sim, perfeitamente. Olá, boa tarde. E peço desculpa que cheguei um bocadinho atrasada. Não faz mal. Então, daquilo que eu sei do coaching, até porque eu também tenho estudado mesmo coaching, o coaching, ou seja, é uma parceria entre, neste caso, entre o coach e o coachee, o cliente e quem está a orientar, em que ajuda na definição de objetivos. Não é só na definição de objetivos, mas no fundo ajuda aqui numa orientação de caminho, em que eu estou, neste caso, num ponto, o ponto A, por exemplo, e quero me deslocar para o ponto B, ou seja, quero atingir uma determinada meta, um resultado, e o coach, a função do coach é orientar e potenciar ferramentas que estão dentro do coachee, que o coachee muitas vezes desconhece, mas despertar essa consciência e orientá-lo para atingir com sucesso os resultados. Boa, Rita, perfeito. Foi uma definição quase perfeita disso e vão reparar que depois muitas das coisas que a Rita disse, vocês depois vão ver que eu vou referenciar aqui mais para a frente aqui ao longo deste webinar. Mas é muito aquilo que a Rita disse e vocês já vão perceber um bocadinho mais, mas é acima de tudo isso, é ajudar nesse caminho. Há muito aquela frase que nós costumamos dizer, é um bocado clichê, mas acaba por ser verdade. Se queres ir rápido, vai sozinho, se quiseres ir mais longe, vai junto. Então, muitas vezes o coach pode ser gosto de muitas vezes dizer que é uma espécie de um espelho, ou seja, é para revelar muitas vezes coisas que nós não estamos a ver sobre nós próprios, mas que já lá estão. Então dá sempre aqui um efeito de acompanhamento e de espelho que é importante para ir mais longe ao longo desse caminho. Mas nós já lá vamos aqui uma definição diferente. Eu já gostava de vos dar agora um novo desafio, que é, olhando para cada uma destas imagens, e aqui mais uma vez não existe certo ou errado, é apenas a vossa interpretação, se vocês tivessem que dizer, na vossa ótica, qual é que representa melhor um processo de coaching, qual é que é aquela que vocês escolheriam? Podem colocar no chat ou se quiserem abrir o áudio e dizer e justificar. Até como não somos muitos, se quiserem, podem estar à vontade de abrir o áudio e vamos discutir um bocadinho. Eu acho que escolheria, por exemplo, a D. A D, ok. E porquê? Na tua ótica, o quê? Tem ferramentas várias e se lembrou-me que o coaching, a ideia que eu tenho é que pode ajudar a adquirir ferramentas, precisamente, para lidar com as situações, para atingir objetivos, coisas que
só sem mais nada seriam difíceis, e aqui há um conjunto de ferramentas que nos estão dadas ou encontradas. Perfeito, perfeito, uma excelente perspectiva. Alguém que tenha uma imagem diferente, uma perspectiva diferente, queira partilhar? Olá, boa tarde. Só podíamos escolher uma, é isso? Sim, ou seja, de todas estas, qual Sim, é que é sim. aquela que para ti dirias que é a que representa melhor? Sim, se fosse mesmo então também seria a D. Ok. Pelo mesmo motivo ali do Renato? Ou uma justificação Tenho diferente? a noção que eu tenho do coaching, que também é algo que realmente acho muito interessante, apesar de não ter entrado também ainda. Já estive para entrar também num curso de coaching, mas não entrei. Mas também é questão de também dar ferramentas para nós próprios, não é? Ok, boa. Apesar de, pronto, já agora só desaferindo, a E também acho que passa muito por perguntas a nós próprios e pronto, daí a pergunta se poder ser só uma, porque ao fim e ao cabo todas elas têm uma ligação, se calhar, ao coaching. Aqui a ideia é um bocadinho isso de cada um de vocês ver qual é que liga melhor com o vosso conceito, Sim. porque aqui ao longo deste webinar também a minha ideia é que isto próprio seja quase uma sessão de coaching, que é, em vez de eu estar a dizer exatamente o que é que são as coisas, que vocês tenham a vossa própria definição. Então são um bocadinho imagens que eu acho que todas elas podem representar, mas provavelmente para cada um tem uma perspectiva diferente. Então essa é um bocadinho a ideia. Já agora, eu não sei se a Helena já acabou. Sim, sim. Ok. Pronto, eu também acho que quase todas elas, se calhar bem ou mal, podem ser enquadradas, mas eu por acaso aquela que me despertou mais a atenção, para além da D, claro, mas foi a B. E neste caso a B foi no sentido de eu hoje estou aqui, mas eu já estou a visualizar aquilo que eu quero atingir lá mais à frente. Eu neste momento tenho uma expectativa, mas eu sei que esta expectativa se vai tornar num objetivo que eu quero atingir e eu já estou a visualizar e a preparar-me para começar esse caminho. Pronto, também vejo um bocadinho por aí. Boa, boa. São tudo ótimas perspectivas e como veem, cada pessoa tem aqui uma interpretação diferente, mas todas são ótimas e todas se encaixam. Então aqui é a beleza disso, que não há certo nem errado, é só a interpretação de cada um. Então agora vamos avançar aqui para aquilo que eu gosto de dizer, que é a nível de coaching, que é um grande coach, ele, ao invés de dizer exatamente o que é que a pessoa tem que fazer, não, num processo de perguntas e de reflexão vai ajudar a pessoa a perceber o que é o melhor para ela própria. Então, em vez de eu vos dizer exatamente o que é o coaching, até porque tive aqui a ajuda preciosa da Rita, que já deu uma bela definição, portanto não preciso acrescentar muita coisa, mas vou fazer um exercício convosco que vai explicar exatamente o que é o coaching. Aceitam o desafio? Então, o que eu vou precisar que vocês tenham é o vosso smartphone, ok? E gostava que vocês fossem ao Google Maps, eu próprio também vou fazer o exercício convosco, ativem a vossa localização e coloquem OBEI Portugal, ou seja, vamos simular que cada um de nós vai fazer ali uma visita ao OBEI. Vamos fingir que aqui num cenário hipotético não temos pandemia, né? Podemos voltar a estar juntos fisicamente e vamos lá fazer uma visita. Eu gostava que vocês me dissessem a quanto tempo e a quantos quilómetros é que vocês estão da OBEI. Eu vou-vos dar o meu exemplo. Eu estou a 16 quilómetros e 26 minutos de carro. Eu estou a 21 minutos e 17 quilómetros. Ok. Eu estou a 22 minutos e 21 quilómetros. Ok. Mais alguém quer partilhar? Portanto, estamos todos mais ou menos dentro do mesmo raio. É Eu a 12 km, 17 minutos. Ok. O Renato mais perto. Só falta a Helena, creio. Queres partilhar Sim. connosco? 11 minutos, isto sempre de carro, que ao início ele estava a dar a pé. 11 minutos, 3,4 km. Ok, boa. Então a Helena é que está mais perto. Então, porque é que eu fiz este exercício convosco? Basicamente porque isto é a definição de coaching. E vocês agora, como é que pôr no Google Maps pode ser uma definição de coaching? Então vamos tentar fazer aqui o paralelismo, que acho que pode ser interessante. Para já, porque existe aqui uma coisa extremamente útil, que é, ainda que todos nós sejamos diferentes e queiramos chegar ao mesmo ponto, todos nós partimos de um ponto de partida totalmente diferente. Ou seja, eu se calhar de todos aqui sou o que estou mais longe, mas não quer dizer que eu não consiga também chegar àquele ponto. Significa apenas que cada um de nós tem que se situar onde é que está agora. Ainda que todos queiramos chegar ao mesmo ponto,
todos nós temos percursos diferentes, vamos ter obstáculos diferentes, o tempo provavelmente vai ser diferente e a distância também. E depois de todas estas ferramentas nós podemos fazer um paralelismo daquilo que é o coaching, como o coach pode ser o Google Maps, ou seja, é, digamos que o facilitador do processo de coaching. Como disse ali um bocadinho a Rita, acaba por ser a pessoa que está ali um bocado a dar-nos o suporte, que tanto nos motiva como desafia e vai ajudando um bocadinho a fazer o percurso, ok? Nós fomos ver o coachee, para quem não conhece muito a nomenclatura. O coachee normalmente é a pessoa que está no processo de coaching, ou seja, é o cliente do coach. Ele pode ser o utilizador da app, ou seja, somos nós que queremos chegar a um determinado ponto, vamos tentar entrar num processo para perceber, ok, qual é que é o melhor caminho que eu posso percorrer para chegar onde eu quero. Então, se fizéssemos aqui uma analogia, o user que está a usar o Google Maps será o coach/cliente. E o coaching é o próprio GPS, ou seja, é a ferramenta que está dentro da aplicação que serve para nós chegarmos do ponto A ao ponto B. Nós aqui poderíamos, por exemplo, uma grande diferença seria eu entregar-vos um mapa. Aí seriam ter que vocês interpretar exatamente como é que vocês chegam àquele caminho. Só que a questão é, às vezes muitos de nós, por exemplo, eu estou um bocadinho mais dentro da área tecnológica desde miúdo, se calhar se me dessem um mapa agora para as mãos, se calhar tinha um bocado de dificuldade em perceber como é que era o caminho. Então aqui o coaching acaba por ser um bocadinho isto, ou seja, haver alguém que facilita e ajuda na compreensão de onde é que está o ponto A, onde é que está o ponto B e qual é que é o meu melhor caminho. E é uma coisa que eu gosto muitas vezes de dizer, e já vi isto muito em sessões de coaching, até porque eu não referi há pouco, mas já tenho um bocadinho mais de 500 horas de experiência, pode não parecer muito, mas já dá aqui várias sessões de coaching. É uma coisa engraçada que é, muitas vezes o melhor caminho para as pessoas não é o caminho mais curto, porque por alguma razão elas precisam de passar por outro obstáculo, precisam de ir mais longe, há aqui uma data de questão, então é interessante nós percebermos qual é que é o nosso melhor caminho para fazermos isso. Então, se nós traçarmos aqui uma expectativa visual, como a Rita já disse lá atrás, podemos definir um bocadinho o coaching como isto, né? Definir o estado atual, o nosso ponto de partida, o nosso ponto A e o nosso ponto B, que é onde é que nós queremos chegar. Só que isto normalmente é a nossa expectativa, né? O caminho mais curto acaba por ser uma linha reta, só que nós quando vamos para a realidade o caminho normalmente parece mais com isto, né? E como o caminho acaba por ser um bocadinho mais atribulado, o papel do coach muitas vezes é ajudar no sentido de ultrapassar estes próprios obstáculos, estes próprios desafios. Então é muito importante nesse sentido para ter uma diferente perspectiva e aqui um apoio ao fazer este próprio caminho. Até agora, fez sentido? Estavas a fazer sentido? Alguma dúvida até agora? Não? Ok, boa. Bom, vamos avançar. Eu quis partilhar aqui uma frase convosco, que eu gosto muitas vezes de dizer isto para dar aqui um abanão na nossa cabeça. Eu gosto de dizer que o coaching não é sobre atingir o ponto B, mas é de como progressivamente podemos tornar a pessoa que torna o ponto B no nosso novo ponto A. Porquê? Porque nós agora estamos neste ponto e queremos chegar ao ponto B, mas se estiver só focado em chegar àquele resultado, muitas vezes acontece aquilo que nós vemos, por exemplo, em programas como o Biggest Loser, em que as pessoas perdem muito peso, mas depois, quando chegam àquele determinado resultado, depois regressam àquilo que tinham antes. Porquê? Estão muito focadas no resultado e não no próprio processo de transformação. Porque aqui a ideia é um bocadinho, ok, eu quero chegar ao ponto B, mas eu quando lá chegar, de certeza que nós vamos voltar a ter outro novo ponto B. Nós temos sempre, digamos, uma nova montanha para escalar. Quando chegamos a um determinado topo, aquilo passa a ser novamente o nosso chão e vamos querer novamente chegar a outro ponto. Então, o processo de coaching torna-se totalmente diferente quando nós percebemos isto. Ou seja, não é só a fixação com chegar ao ponto B, mas é fazer um caminho e um progresso sustentável para que quando eu lá consiga estar, aquilo passa a ser o meu ponto A, eu consiga voltar a progredir. Fez sentido esta definição? Sim? Ok, vamos lá. Então, vamos fazer aqui novamente um outro exercício. Não, atenção que isto não é para vos castigar, para quem ainda não teve férias, eu também não tenho, portanto, a ideia da imagem não é essa, mas é para partilhar um bocadinho convosco uma analogia para nós percebermos então como é que funciona o coaching, o mentoring, a terapia, a consultoria, quais é que são as diferenças,
Eu vou começar por partilhar convosco uma história, que é a história do náufrago que chega a uma ilha e quer comer peixe. Alguma vez alguém ouviu esta história? Não? Ok, então vou contar aqui rapidamente. Basicamente é um náufrago, ali num barco, houve um acidente, o barco naufragou e ele teve a sorte de conseguir nadar e chegar até uma ilha. E ficou logo muito feliz, né? Porque, pá, consegui sobreviver, primeira etapa ultrapassada. Só que à medida que foi chegando à ilha, ele nos primeiros dias conseguiu ir comendo qualquer coisa. Ok, encontrou umas águas, uma raiz, umas frutas, etc. Mas começou a ver, pá, eu para conseguir sobreviver aqui durante algum tempo, eu não me consigo alimentar só disto, tenho que começar a, pá, não sou um caçador, também não sei pescar, olha, vou à procura aqui ver se alguém me consegue ajudar. E curiosamente ele do outro lado da ilha encontrou um senhor assim já mais velhote, ele estava a pescar. E ele pensou, bem, olha, tenho aqui uma oportunidade de conseguir pelo menos hoje uma refeição. E pediu a esse senhor, olha, você que está a pescar pode-me dar um peixe? E ele de imediato recusou e disse que não, eu não te vou dar peixe nenhum. Mas se quiseres eu vou-te ensinar a pescar. Olha, faz assim, coloca aqui a cana, faz o isco, colocas aqui a rede, e o que é certo é que ele, passado pouco tempo, ele próprio já sabia pescar. Então qual é que é a grande moral da história? É que muitas vezes o processo de coaching é ainda para além disto, que é, não é só nós darmos o peixe a alguém, não é o resultado, é o ensinar a pescar, mas é ainda mais longe do que isso, que é, o coach não vai dizer como é que tu pescas, ele vai ajudar-te a fazer perguntas para que tu percebas como é que tu deves pescar. Então é ainda um bocadinho mais profundo, mas é para fazer um bocadinho aqui a analogia das diferenças. E agora com a sistematização disto tudo, vocês já vão perceber onde é que eu quero chegar aqui com a analogia. Então, temos aqui estas 4 grandes áreas: terapia, coaching, consultoria e mentoring. Que é importante nós diferenciarmos. Porquê? Porque muitas vezes há quem possa dizer, mas o coaching é melhor do que a terapia. Não, mas a terapia é melhor que o mentoring. Aqui não se trata de qual é que é melhor, qual é que é pior. Porque não se devem comparar, porque cada um tem o seu próprio papel. Cada um serve para uma determinada coisa. Então eu gosto de dizer uma frase muito simples, que é: o coaching é a melhor coisa do mundo para quem precisa de coaching. Mas se tu precisas de terapia, então se calhar coaching não é bom para ti. Ou seja, cada coisa tem o seu lugar. Então, como é que nós podemos perceber o que é que cada uma delas serve? Primeiro, a base do perguntar. Ou seja, as duas de cima, terapia e coaching, baseia-se muito mais em perguntas. Ou seja, o terapeuta ou o coach vai sempre fazer muitas perguntas no sentido do seu cliente chegar a determinadas reflexões e insights sobre o seu determinado problema, sobre a sua solução, sobre o seu objetivo, sobre aquilo a que quer chegar. Enquanto a consultoria e o mentoring é mais sobre dizer, ou seja, um mentor com a sua experiência vai aconselhar o seu mentee a dizer, olha, vai mais por aqui, eu da minha determinada experiência diria que é melhor ir por aquele lado, enquanto a consultoria, que a maior parte de nós está nessa área, acaba muito por ser isto, né? Eu vou dizer ao meu cliente como é que ele pode resolver determinado problema, eu vou estudar e analisar uma solução para o problema dele. E depois temos aqui mais 2 coisas, que é problema e solução. Ou seja, a terapia é muito mais com base de perceber qual é que é o problema. Ou seja, nós vamos questionar muito e perceber qual é que é a origem do problema. E a consultoria também, no sentido em que vocês podem dizer, Flávio, mas a consultoria também não tem a ver com solução. Sim, só que parte sempre primeiro da análise do problema. Ou seja, nós vamos sempre perceber, ver o histórico de como é que aquele problema surgiu, vamos conhecê-lo muito bem para depois então desenhar uma solução. Então parte sempre mais do problema. O coaching e o mentoring parte sempre mais de um ponto de vista da solução. Ou seja, não estamos tão preocupados com, ok, eu não tenho este recurso, tudo certo, não tens esse recurso, mas mesmo sem esse recurso, como é que tu podes fazer para atingir aquilo que tu queres? Então é sempre muito mais baseado na solução. Ou seja, se nós fizéssemos agora novamente o paralelismo ali com o náufrago, a terapia é um bocado ele pensar como é que eu cheguei até à ilha, ou seja, o que é que teve que acontecer na vida toda dele para ele naufragar e chegar à ilha. O coach vai ser a pessoa que vai lhe fazer perguntas para ele perceber como é que pode pescar. O mentoring seria a pessoa que lhe dizia exatamente como é que ele pode pescar. E a consultoria era ele, de certa forma, conseguir contratar ou delegar o serviço de pesca àquela pessoa. Ou seja, é um intermediário que acaba de fazer o serviço por nós. Fez sentido? Ficou claro a definição? Sim. Boa. Pronto, isto é
de uma forma um bocadinho mais conceptual, de onde é que eles partem. E agora vou fazer um bocadinho, novamente, a diferença de cada um deles, mas mais a nível temporal. Ou seja, como é que cada um deles se relaciona entre passado, presente e futuro. Ok? Então, a terapia baseia-se muito nisto, que é, tem o cliente, não é? Partimos do presente e vamos recuando até ao passado para começar a perceber a origem do problema. Ou seja, é sempre muito mais voltado para o passado e o regresso ao presente é para nós percebermos, ok, dentro do teu ponto de vista e do teu estado atual, isto tudo é um reflexo de tudo o que aconteceu anteriormente. Então a terapia é sempre muito mais baseada do presente para o passado. A consultoria também tem aqui estas duas vertentes, né? Ou seja, vamos estudar o histórico do problema do nosso cliente para trazer para o presente e conhecer toda a base do problema e depois então vamos projetar para o futuro a solução. Ou seja, nós vamos ao passado, recolher o histórico, perceber o problema, ok, temos tudo isto que é preciso criar um automatismo, um programa, seja o que for, para corrigir, e depois do presente para a frente vamos começar a implementar a nossa solução. O mentoring parte sempre do presente para o futuro, ou seja, o mentor já tem toda a sua experiência do passado, não precisa de regressar lá, parte sempre do presente para o futuro, ou seja, com base na sua experiência, da sua expertise, vai ajudar o mentee para que ele no futuro atinja exatamente aquilo que ele quer concretizar. O coaching é muito parecido, mas tem aqui uma pequena vertente, que é, em determinados pontos, pode ter que ir ao passado para perceber algumas coisas. Ou seja, aquilo que eu vos disse há pouco do caminho, às vezes nem sempre é uma linha reta, é porque existem determinadas condicionantes que aconteceram no passado que faz com que nós, ok, então se calhar o teu caminho mais certo é nós darmos aqui uma volta diferente, porque se calhar isto não está condizente com os teus valores, com aquilo que tu acreditas, com um bocadinho com tu estares bem com o tipo de caminho que tu estás a fazer. Então é pontualmente nós podemos ir ao passado para perceber algumas coisas da pessoa, mas não é o nosso foco principal, ok? É um bocadinho auxiliar durante o nosso processo do presente para o futuro, cá está, traçar o caminho entre o ponto A e o ponto B, ok? Isso é que eu gosto de dizer, aquilo que há pouco falei das montanhas, que é a qualidade da nossa vida, não se mede pela ausência de problemas, mas pela qualidade dos mesmos. Ou seja, quando chegamos ao ponto B, ele passar a ser o nosso ponto A. Vamos dar o exemplo aqui da nossa aldeia, né? Provavelmente os problemas que tinha quando tinha 500 colaboradores são diferentes dos que tem agora, que tem mais de 1000. Mas não quer dizer que seja melhor pela ausência de problemas, que até tem mais. São problemas de melhor qualidade, não é? Nós aqui se calhar estamos à procura de como é que eu posso melhorar o meu salário, como é que eu posso melhorar a minha casa ou o meu carro. Mas se nós formos um bocadinho aqui para a África, se calhar a preocupação das pessoas é ter algo para comer e para beber, não é? Então a qualidade da nossa vida tem muito a ver com a qualidade dos nossos problemas, não é? Digamos que os problemas de primeiro mundo acabam sempre por ser melhores do que, infelizmente, problemas de terceiro mundo, não é? Então é um bocadinho essa base de nós percebermos então que o nosso ponto B é sempre na perspectiva de quando lá chegarmos, aquilo passar a ser o nosso novo ponto atual e passarmos ao nosso novo ponto B. Ok? Então, porquê é que todos nós precisamos de coaching? Gostava-vos de perguntar. Vocês concordam com esta frase? Não concordam? O que é que vocês acham? Eu acho que sim. Sim. E porquê? Porque às vezes nós temos dificuldade em encontrar caminhos, soluções para os nossos desafios, para os nossos problemas. Uhum. Tem preparação, tem uma visão diferente, consegue orientar-nos para que a gente consiga chegar no tal ponto B, talvez com certezas, com mais orientação. É isso que eu penso. Boa, Ana. Excelente, excelente perspectiva. Mais alguém com outra perspectiva, com uma visão diferente da Ana? Eu diria que é um pouco, a ideia que me vem é um pouco, também se pode dizer da terapia, que é toda a gente pode beneficiar. Não sei se toda a gente precisa de coaching, mas acredito que toda a gente poderia beneficiar do coaching, ou seja, para qualquer pessoa seria útil e poderia ajudar. Uhum. Precisando mais ou menos, mas toda a gente poderia tirar alguma utilidade. Bom, excelente. É engraçado que o Renato tocou aqui num ponto que eu mais à frente vou falar sobre isso, que é a diferença entre precisar
ou ser alguém que quer estar mesmo num processo de coaching. Portanto, foi mesmo intencional aqui o uso, vocês já vão perceber porquê, mas tem muito a ver com isso, que é, muitas vezes nós pensamos que precisamos de coaching, mas ainda não estamos preparados para entrar dentro desse processo. Aqui por já vamos ver porquê. Ok, então eu vou partilhar-vos aqui duas imagens para nós percebermos um bocadinho mais à frente o que é que eu partilhei estas duas imagens. Que, mais uma vez, é para vos deixar a pensar. A primeira imagem tem muito a ver com o potencial, ou seja, muitas vezes nós temos dentro de nós um potencial diferente, ou seja, a imagem de um gato se poder tornar num tigre, mas que muitas vezes nós sozinhos não conseguimos chegar até esse potencial. Precisamos de uma ajuda externa que nos ajude a trilhar esse caminho para nos aproximarmos desse potencial. E depois a outra parte é uma parte mais cómica, que eu gosto de dizer, que é, mesmo o melhor cirurgião do mundo, se tiver um problema, não se consegue operar ele próprio. Então isto serve para quê? Porque muitas vezes nós precisamos sempre de uma perspectiva exterior. Eu gosto também de dizer na brincadeira que é, mesmo nós, existe aqui alguns pontos das costas que a gente não consegue coçar, né? Ou seja, existe sempre aqui uma pequena parte de nós que nós próprios não conseguimos ver. Então precisamos dessa visão externa, ok? E agora, enquadrando isto mais numa ferramenta de coaching, o que é que eu quero dizer exatamente com estas duas imagens? Tem a ver com uma ferramenta que se chama Janela de Joari. Alguém já ouviu falar nisto? Não? Ok, acho que vai ser muito interessante para perceberem um bocadinho a perspectiva daquelas imagens. Portanto, a janela de Joari é composta por 4 grandes zonas. A zona aberta, a zona cega, a zona secreta e a zona desconhecida. E como é que nós podemos chegar a cada uma delas e enquadrá-las? Basicamente, o que eu sei sobre mim e os outros sabem sobre mim é uma zona aberta. Ou seja, tanto eu como as outras pessoas sabem que eu tenho determinada qualidade ou determinado aspecto. Ou seja, é uma coisa que está visível a todos, ok? Já a zona cega é uma coisa muito interessante, tem a ver com aquilo que eu falei do cirurgião, que é, os outros conseguem ver aquilo sobre nós, mas nós ainda nem sequer conseguimos ver a nós mesmos. Ou seja, é uma coisa que nós temos, mas que de fora alguém consegue ver perfeitamente que nós temos aquela capacidade, mas nós não vemos isso em nós próprios. Então, por isso é que é importante muitas vezes o coach para ajudar a ver esta zona cega, ok? É aquilo que eu falei um bocado como o espelho, fazer o reflexo e dizer, não, tu tens esta capacidade, só ainda não estás a ver, ok? É muito importante nessa reflexão. A zona secreta é muito aquilo que nós sabemos que temos, mas não queremos revelar aos outros. Ou seja, muitas vezes tem a ver mais com a nossa intimidade, com valores mais internos, com coisas que nós não queremos mostrar tanto aos outros, mas que sabemos que estão cá dentro. E a zona desconhecida tem muito a ver com aquela imagem do gato e do tigre, que é a questão do potencial, que é, muitas vezes nós não sabemos sobre nós próprios, os outros ainda não sabem, mas nós podemos lá chegar. Ou seja, muitas vezes ok, nós temos determinado objetivo, como é que eu lá chego? Não faço a mínima ideia, mas vou trabalhar para que isso aconteça. Então vamos descobrindo ao longo desse caminho. E é muito mais fácil ter o coach, porque ele ajuda muito, especialmente aqui, na zona cega e na zona desconhecida. Acabam por estar relacionadas com aquelas duas imagens que eu partilhei convosco há pouco. Perceberam aqui a janela de Joari? Fez sentido? Conseguiram aqui enquadrar algumas das vossas competências? O que é que está na zona aberta, na zona cega? Sim? Eu, por exemplo, a título profissional, às vezes estou a trabalhar com uma ferramenta, mas que eu ainda não sei como é que vou fazer para ter aquele determinado resultado, mas que sei que vou lá chegar. Não sei ainda como, mas que vou lá chegar. E depois, se calhar, começo a investigar, começo a fazer testes e, portanto, diria que isso era assim uma zona desconhecida. Sim, sem dúvida. E fez-me sentido, portanto, esta explicação. Até no nosso contexto profissional, como a Rita disse, isso acontece muitas vezes. Pode haver determinadas coisas que ainda não foram feitas em muita zona desconhecida, ou então quando nós entramos num projeto há pouco tempo, se calhar estamos na zona cega, que é, olha, não sei, faço a mínima ideia como é que isto funciona, mas existe lá alguém que já sabe perfeitamente e nos pode ensinar. Então nós reconhecemos a nossa zona cega e temos alguém que nos ajuda a ver isso e a descobrir. Então é interessante para vermos como podemos enquadrar isto e porque é que é tão importante o coaching, aquilo que eu disse que é, existe sempre alguma parte de nós que nós não conseguimos ver, ou seja, mesmo numa autoconsciência nós não conseguimos ter uma visão a 360, existe sempre alguns ângulos mortos.
Então, muitas vezes o processo de coaching é importante para isso, é ajudar nessa perspectiva e ver mais além para ter o máximo possível essa visão a 360, ok? Então, principais cuidados a ter num processo de coaching. Tem a ver exatamente com aquilo que o Renato há bocado disse, que é ele não sabia se todos precisavam, mas que todos podem beneficiar. Então, vou pôr aqui uma frase forte que eu gosto de dizer. Coaching não é para quem precisa, é para quem quer verdadeiramente uma mudança. Para ajudar alguém é necessário que a pessoa esteja disposta a ser ajudada. Parece uma frase forte, mas é verdade. Porquê? Porque muitas vezes a própria pessoa ainda não está no estado ideal para receber a ajuda de alguém para conseguir de facto a sua mudança. Por algumas questões, pode não estar preparada, pode ainda não estar totalmente aceito dentro dela própria que ela precisa de fazer aquilo. Então muitas vezes o coach pode ter que fazer este trabalho inicial de ajudar a ver esta perspectiva, ou às vezes acontece, já tive por exemplo esse caso de algumas pessoas que neste momento não faz sentido estarem num processo de coaching, mas se calhar daqui a 3 ou 4 meses vão contactar de novo para fazer esse processo, porque existe aqui uma data de coisas que mudaram e que nós vamos ajustando à nossa própria realidade. Nós sabemos isso muitas vezes no dia a dia, que as nossas próprias decisões às vezes mudam conforme o nosso contexto atual. Então é ter muito isso em conta e acima de tudo perceber que não é para alguém achar que precisa, não é. Estás mesmo disposto a fazer as coisas, porque para chegar do ponto A ao ponto B não é da noite para o dia, não é uma coisa instantânea e há uma coisa que eu gosto sempre de dizer, que é a principal transformação é a pessoa que chega ao ponto B tem já muito de diferente da pessoa que começou no ponto A e é preciso compromisso para que isso aconteça. Então, há uma coisa que eu gosto muito de fazer aqui o paralelismo do coaching, que é o frescobol. Não sei se vocês conhecem essa modalidade, eu inclusive tenho um amigo que conheci no coaching, que é atleta de frescobol, que para quem não conhece, se calhar mais fácil dizer beach racket, ou seja, raquetes de praia, ok? E sim, é um desporto, não é só diversão, existe mesmo um desporto que é beach racket. Só que tem aqui uma coisa muito interessante, que é um jogo de equipa, um pouco como o coaching, aquilo que a Rita disse lá no início na sua definição, é um jogo de pares. Ou seja, no ténis eu vou sempre tentar derrotar o meu adversário, eu vou sempre tentar fazer mais pontos do que ele e vencê-lo. No frescobol isso não existe, que é um jogo de duplas, a bola tem que estar sempre no ar, não pode bater no chão, e para pontuar, cada pancada tem que passar a uma velocidade superior a 60 km/h. Então o que é que isto significa? É sempre um jogo de pares e mesmo que eu faça uma jogada muito boa, a outra pessoa tem que acompanhar. E se a outra pessoa não fizer uma jogada tão boa, eu tenho que me esforçar o suficiente para conseguir recuperar. Então é um jogo de forças. É um bocadinho aquilo que acontece entre o coach e o coachee. Então aquilo que eu há bocado estava a dizer sobre como é que eu posso avaliar, por exemplo, qual é que é o meu coach ideal. Para já é perceber se é uma pessoa que é compatível com vocês. Sobre determinadas maneiras, sobre a sua forma de atuar. Por exemplo, alguém que seja mais virado para o desafio, ter um coach, se calhar um bocadinho mais de conforto e de reflexão, se calhar não é o ideal. Se calhar precisa de alguém com um perfil mais desafiador. E vice-versa. Então é adaptar um bocadinho isso. E perceber um bocadinho uma coisa, que é um dos grandes problemas do coaching é que, ao contrário de, por exemplo, terapia e outras coisas em que é preciso uma licenciatura, não existe. Então, nós temos pessoas como eu, que se calhar tiveram uma preparação de 6 meses até eu ser certificado como coach, mas eu conheço pessoas que fizeram o mesmo em 3 dias. Portanto, o nível de preparação não quer dizer que ele seja pior do que eu, mas a preparação de 3 dias para 6 meses, obrigatoriamente que é diferente. Então, é também nós conhecermos que, se calhar, o coach que está ali digamos que a fazer grandes toques de raquete e mostrar grandes habilidades, isso não serve de nada se isso não ajudar a outra pessoa a responder. Então, a analogia que eu quero-vos dar é muito isso, é um trabalho de forças entre um e o outro, para que de facto consigam pontuar e chegar os dois o mais longe possível. Fez sentido esta analogia? Alguém quer partilhar algum feedback sobre isto? Bem, eu posso partilhar. Há pouco, Flávio, estavas a falar que às vezes é importante a pessoa também, quando entra num processo, até seja qual processo for, seja de coaching, terapia, um processo de transformação, tem que estar disposta a querer realmente essa transformação e mudança, não é?
E tu estavas a falar e eu estava a lembrar-me, também tenho aprendido em coaching, não é? E há várias estações. E então há uma delas, não é? Nós chamamos o homem-máquina. E depois há outra a seguir que é o eu observador. Então, o homem-máquina é aquela pessoa super mecanizada que está tudo bem. Portanto, ou seja, ele ainda não tem consciência que há alguma coisa que não está bem. Por exemplo, vou dar um exemplo concreto. Se for numa relação, para ele está tudo bem. Sim, sim, a minha relação funciona, ou o meu trabalho está bem. Quando chega à estação seguinte, ou eu observador, já ganha uma consciência e já diz, por exemplo, ok, eu gosto do meu trabalho, mas há coisas que aqui eu sinto que não estão confortáveis. E pronto, e assim sucessivamente, mas isto para reforçar que realmente o primeiro nível de facto é a consciência, é o ganho dessa consciência que dá o pontapé de arranque, digamos assim, para continuar esse percurso sobre si mesmo, não é? E depois largar uma identidade para começar outra. Porque senão acontece aquilo que o Flávio também estava a dizer, não é? A pessoa perde aquele peso todo, mas depois não. Quer dizer, volta a velhos hábitos, não é? E isso de facto é importante. Mas gostei desta analogia de realmente ser em parceria e sim, o que interessa é a pontuação, chegar àquele resultado dos dois, não é? Senão, pouco importa. Exatamente. E até tocando um bocadinho naquilo que a Rita disse, também uma coisa que nós falamos no coaching, que é os níveis da consciência, tem a ver um bocadinho com o que ela estava a dizer do homem-máquina e o eu observador, que é o primeiro patamar em que nós estamos é o inconsciente e incompetente, ou seja, eu não sei que não sei, ou seja, eu nem sequer tenho noção do meu problema. E muitas vezes o primeiro passo para a mudança é isso, eu tenho consciência que tenho um problema. Então passamos para o consciente e incompetente, que é, eu sei que tenho este problema, não faço a mínima ideia como é que eu resolvo, mas pelo menos eu já tenho consciência. Então é o primeiro passo para, ok, tenho este problema, se calhar preciso de ajuda de alguém, vou contactar um coach, ok, então já posso começar, tendo essa consciência, estar disposto que há determinadas coisas que têm que mudar para eu conseguir atingir o meu estado desejado. Ok, boa. E agora, uma coisa um bocadinho para aliviar, uma coisa um bocadinho mais cómica, a importância também de perceber como é que nós devemos escolher um processo de coaching e qual é que é o nosso coach ideal. Portanto, eu vou partilhar aqui o vídeo e vocês depois já me dizem o que é que acham. Digam-me só uma coisa, vocês estão a conseguir ouvir? Não. Deve ter a ver com a partilha, então eu vou só interromper aqui por instantes e vou partilhar novamente. Só um bocadinho, partilhar som, ok. Vou voltar aqui um bocadinho atrás, vejam lá se já estão. Fall, and Sim? Ok, boa. it'll be an exercise in building trust between one another. So Harrison, if you don't mind going first, step up here on this chair and close your eyes. All right, and then everybody fill in, and we're going to ask you to fall, and then they will catch you. So you have to trust us. So I'm going to count to 3, just relax and fall, okay? 1, 2, 3. No, wait, no! Qual é que é a parte cómica aqui do vídeo? Eu gosto sempre de mostrar muitas vezes este vídeo. É a grande lição, isto de uma forma cómica, mas com profundidade, é não devemos atirar de cabeça à primeira coisa que aparece, portanto, ser ponderados. E já agora escolher num processo de coaching e num coach, alguém quando nos diga, ok, cai e confia em nós que nós vamos te apanhar, pelo menos quando alguém que diz cai, mas cai para trás, está bem? Pelo menos ter as instruções certas, que a coisa corre bem. É um bocadinho de humor, mas que retrata um bocadinho aquilo que eu estava a dizer, que é ver, já que vamos estar numa parceria, ver clareza em relação ao papel de cada um e se aquilo serve bem as duas pessoas, ok? Que o que eu costumo dizer, o ideal não é se eu tenho aquele cliente ou não o tenho, é que eu seja a melhor pessoa que o serve. E eu já tive muitas pessoas que vêm ter comigo e como eu percebo que não é a minha área de especialidade, ainda que eu as possa ajudar, eu prefiro dizer, olha, tenho um colega que é mais especialista nessa parte, eu acho que tu vais ficar mais bem servido com ele. Portanto, é escolher mesmo o perfil mais certo, digamos, para esta parceria. Helena, ias dizer qualquer coisa? Força. Não, era esta parte de... ao mesmo tempo associo muito à questão que quando falam às vezes do bom senso
que diz muito, isto é uma questão de bom senso, portanto, ou seja, isto para não dizer que é o método associado, e esta coisa do bom senso tem a ver com o Descartes, é que dizia no discurso do método, o bom senso é a coisa mais bem distribuída do mundo, e depois nesta situação de não se dizer muito mais, ok, isto, toda a gente sabe, é uma questão de bom senso, e pronto, a falta de dizer às vezes um bocadinho mais este pormenor, que é para a esquerda ou para a direita ou para trás ou para a frente, que é importante, portanto, não basta o bom senso. Gosto de dizer que nem sempre o senso comum é a prática comum. Ou seja, nós atribuímos que toda a gente sabe aquilo, mas muitas vezes não é tácito que isso aconteça, nem que as pessoas apliquem. Sim. Então, um bocadinho nós temos esta do discurso do método, portanto, ele dizia o bom senso é a coisa mais bem distribuída do mundo, porque nunca há ninguém que não ache que tem, ou seja, assim, enquanto que outras coisas podemos achar que o outro tem mais dinheiro, a galinha é mais gorda, o bom senso todos nós temos, ninguém acha que não tem. Acaba por ser democrático também, digamos Sim. assim, todos têm acesso a ele. É verdade. E agora, principais benefícios do coaching. Eu poderia enumerar aqui várias coisas, é um bocadinho até subjetivo e colocar aqui várias, mas eu vou destacar aquelas que eu acho mais importantes e que, de certa forma, eu acredito que são aquelas que podem beneficiar cada vez mais a pessoa que está dentro desse processo, ok? O primeiro é muita autoconsciência, ou seja, mais uma vez aquilo que eu disse de não conseguimos ter uma visão a 360, mas podemos ter alguém que nos ajuda a aproximar dessa visão de 360, ok? Depois a gestão emocional, ou seja, ver aqui determinadas coisas que nós muitas vezes tratamos sobre as emoções, de como reagir a determinadas coisas, de colocar as coisas em perspectiva, daqui a pouco eu vou mostrar umas imagens sobre isso, mas é quando nós pensamos que se calhar estamos muito mal, existe sempre uma coisa que nos pode reconfortar ou nos pode frustrar, que é, existe sempre alguém que está melhor do que nós, mas também vai existir sempre alguém que está pior. Então é uma questão de nós balancearmos isso e colocarmos as coisas em perspectiva. Depois o autoaperfeiçoamento, ou seja, aquilo que eu disse de tem que existir compromisso e a pessoa tem que estar disposta a fazer o que é necessário, porque para atingir o ponto B, garantidamente que a pessoa que estava no ponto A vai ter outras capacidades. Portanto, vai ter um autoaperfeiçoamento até chegar ao seu ponto B. As novas perspectivas, já falámos várias vezes. A reprogramação de mindset, o que é que quer dizer com isto? Muitas vezes para nós chegarmos a um determinado ponto da montanha, ao ponto B, nós precisamos de largar tudo aquilo que estava no ponto A. Ou seja, às vezes há coisas que nós carregamos às costas, eu gosto de dizer aquelas mochilinhas do passado, da culpa, de algumas emoções que nós precisamos de retirar um bocadinho aquilo de nós. Então, se calhar, para nós chegarmos mais longe, precisamos de acreditar em coisas diferentes, começar a priorizar coisas diferentes. Imaginem aquele exemplo que eu disse há pouco, da perda de peso, a pessoa só vai conseguir manter aquilo sustentável se ela mudar o mindset. Se ela estiver só preocupada com o peso enquanto número, ela vai atingir um peso e vai voltar atrás. Se ela pensar naquilo numa perspectiva como filosofia de vida e mudar o seu mindset, aí sim a mudança é sustentável. Então o processo de coaching serve também muito para isto, para mudar um bocadinho a nossa mentalidade e aquilo que nós pensamos. Depois a clareza, ou seja, um bocadinho aquele vídeo, né, do senhor que faz o traço de folha para a frente, portanto, convém haver clareza em exatamente aquilo que nós queremos, e a clareza parte não só de saber exatamente o ponto onde eu estou, o ponto A, conhecer toda a realidade, mas também ter cada vez mais clareza do que é o ponto B, porque muitas vezes nós estamos num processo de coaching e dizemos qual é que é o teu objetivo? Ser feliz, ok? E o que é ser feliz, né? O que é que baseias essa felicidade? Como é que tu constróis tudo isso? Ou seja, não ser uma coisa vaga, mas nós conseguimos pegar nisso e cada vez ter mais clareza e especificidade sobre o que é que aquilo de facto significa. Depois, liderança, ou seja, ter a capacidade de fazer perguntas e colocar a reflexão muitas vezes é importante em cargos de liderança. Não é à toa que uma das metodologias que destaca os níveis de liderança, uma delas é a liderança coach, ou seja, alguém que é capaz de estimular as pessoas a progredir muito no incentivo de elas próprias perceberem como é que podem fazer as coisas. Então pode ser muito importante até para cada um de nós, caso seja, por exemplo, team leader de uma equipa, se tiver tempo, né? Muitas vezes existe a falta de tempo, mas se tiver essa oportunidade de colocar um bocadinho o coaching informal, ou seja, fazer cada vez mais perguntas
no sentido da pessoa perceber a sua resposta, vai ser muito mais empoderador de eu descobrir como é que isto se faz do que aquela pessoa disse-me como é que isto se faz. É uma diferença que parece pequena, mas tem muito valor. E depois a responsabilidade, ou seja, uma coisa que eu gosto muito de dizer em coaching é nós estarmos em causa, ou seja, assumirmos responsabilidade. Nós estarmos 100% responsáveis por aquilo que nos acontece, que é, em vez de estarmos sempre a inventar desculpas, não, é fazer o melhor que podemos com aquilo que nós temos. Muitas vezes eu não tenho dinheiro para ir a um ginásio. Ok, mas estás ao menos a fazer uma caminhada? Ou muitas vezes aquela pessoa que diz, se me saísse o Euromilhões eu fazia isto, isto e aquilo. E a gente pergunta, mas tu jogas? Não. Pá, convém pelo menos assumir, nem que seja o primeiro passo de responsabilidade para fazeres alguma coisa, né? Então parte um bocadinho disso do coaching que é muito importante. E depois as duas imagens que eu há bocado estava a dizer, da perspectiva de que há sempre alguém que pode estar pior, alguém que pode estar melhor, muitas vezes a diferença da perspectiva está baseada nestas imagens, né? Uma que diz que depende, o mundo é muito aquilo da forma como olhas para ele, né? Ali um acaba por desenhar a cela, enquanto o outro desenha a natureza. Então há aqui uma perspectiva diferente quando olhamos para o mesmo sítio. E do outro lado, quando se calhar pensamos, epá, não tenho condições, nem sequer tenho sapatos e ando descalço, se calhar depois vemos a perspectiva de alguém que nem sequer tem pernas e nós percebemos, afinal, este meu problema, como eu disse há bocado, é um problema de qualidade, né? Porque eu posso ter recursos para arranjar sapatos, mas se calhar para arranjar duas pernas já não consigo. Então é sempre esta perspectiva um bocadinho mais introspectiva e emocional, mas que o coaching traz muito, é muito importante na nossa vida, às vezes até para no trânsito, em vez de se calhar insultarmos ou dizermos alguma coisa, a gente pensar, não, para lá, que se calhar demorar aqui mais 5 minutos não é assim uma coisa tão importante e tão prioritária na nossa vida, é colocar em perspectiva. Para finalizarmos, e antes de irmos aqui a uma dinâmica final, para vos desafiar e também sair da zona de conforto, gostava de partilhar convosco aqui um conto muito interessante que para mim resume muito aquilo que se baseia ao coaching, que é um conto hindu de um leão que foi criado por ovelhas. Alguma vez alguém ouviu esta história? Alguém conhece? Não faz ideia? Ok, boa. Então, basicamente, o que é que este conto diz? É um conto já bastante antigo, mas que eu acho que a moral é bastante poderosa. Basicamente, foi uma mãe, uma leoa, que estava a dar à luz e que sofreu um ataque, e durante esse ataque ela acabou por morrer, mas nasceu um leãozinho. Só que o leão, sem ficar não tinha ninguém que cuidasse dele, e acabou por ser, digamos que, adotado por um rebanho de ovelhas. Então ele acabou por começar a mimetizar e a imitar os comportamentos das ovelhas e a acreditar que ele próprio era uma ovelha. Saltava, fazia os mesmos barulhos que elas, replicava muito aquilo que ele de facto acreditava ser como uma ovelha. Até que um dia eles aproximaram-se ali mais de uma savana e entretanto apareceu um leão. E esse leão foi direto com este leão jovem e ele, muito assustado, disse-lhe: por favor, não me faças mal, eu sou só uma ovelha indefesa. Ele disse: uma ovelha? Como assim? Tu és um leão, tu és exatamente igual a mim. E ele não queria acreditar. Portanto, é que esse leão decidiu ir ter com ele e levá-lo até um lago, e ele, no reflexo, disse: o que é que vês? Ele disse: vejo um leão, mas alguma coisa não está bem porque eu sou uma ovelha. Não, este reflexo é verdadeiramente aquilo que tu és. Ele ficou assim um bocadinho sem saber o que é que havia de dizer, começou a perceber que talvez afinal fosse um leão, embora acreditasse ser uma ovelha, mas não decidiu ir com aquele leão, ele voltou para as ovelhas. Até que um determinado dia um lobo decide atacar aquele rebanho e, curiosamente, acaba por conseguir isolar e atacar a mãe deste leão, a mãe adotiva deste leão. E confrontado com esta situação de perigo, de pânico, né, de um ataque à sua mãe, ele de repente ruge, torna-se imponente e reage exatamente como se fosse o leão que ele sempre foi. Acaba por salvar a mãe e depois mais tarde acaba por sair do rebanho e juntar-se então a outros leões. E qual é que é a grande moral da história e porque é que eu queria partilhar com isto? Muitas vezes nós podemos ser um leão que está a pensar que é uma ovelha. Ou seja, é um bocado aquela célebre frase, né, que nós dizemos que muitas vezes estamos no meio da manada ou no meio do rebanho. Às vezes é um bocadinho isso, né? Acabamos por ir de arrasto em alguns comportamentos e é importante nós refletirmos acerca daquilo que realmente somos.
E muitas vezes um processo de coaching é fantástico para isso, de ter alguém que te ajuda a começar a perceber algumas coisas, a veres quem tu realmente és, e neste trabalho então de parceria, começarmos a um bocadinho a sermos exatamente aquilo que somos e, acima de tudo, pôr cá para fora aquilo que são as nossas principais competências, ou seja, sentirmos que estamos de facto a fazer aquilo que viemos cá para fazer e conseguimos ter essa capacidade. E também um bocadinho da minha mensagem vai deste ponto, porque eu quando também conheci o coaching comecei aos poucos a conseguir libertar mais, se calhar de algumas zonas secretas que eu tinha, a ver, se calhar, e explorar mais algumas zonas cegas e claramente a explorar mais algumas zonas desconhecidas. Então acho que é um ponto forte para vocês levarem também para colocarem em perspectiva a vossa vida e aquilo que pode ser o coaching. Então, só fazendo aqui um pequeno resumo antes da nossa dinâmica final. O que é que nós falámos hoje aqui no nosso webinar? A definição de coaching, as diferenças entre coaching, mentoring, terapia e consultoria, porque é que todos precisamos de coaching, e aqui falámos da janela de Joari, a ferramenta para nós enquadrarmos o ponto onde estamos, principais cuidados a ter num processo de coaching e os principais benefícios do coaching. Antes de irmos aqui para a nossa dinâmica final, deixar aqui espaço para, se vocês tiverem alguma pergunta, algum feedback que queiram dar, estejam à vontade, antes de irmos aqui à nossa dinâmica final. Alguma questão? Nenhuma questão? Ficaram todos muito claros ou isso é cansaço e ninguém quer participar? Estejam à vontade. Se tiver alguma questão? Confesso que esta hora já é um bocado de cansaço, nunca não sei que há à volta deste Normal, normal. Ok, então se não têm nenhuma questão, também depois se tiverem daqui a pouco podem colocar, estejam à vontade, até depois que eu também vou deixar aqui os meus contactos, portanto se depois quiserem até posteriormente fazer alguma pergunta, algum feedback, estão completamente à vontade. Então a última dinâmica que eu quero fazer convosco, vocês devem estar a pensar, bem, o Flávio, para além de falar de coach, também gosta muito de imagens de animais, não? Já vão ver o propósito. Isto é um primeiro desafio para depois para a nossa dinâmica, que é, há dois pássaros que estão num ramo e decidem voar para um outro ramo. E a minha pergunta é, quantos pássaros é que estão naquele ramo? O que é que vocês diriam? Vou repetir. Há dois pássaros que estão num ramo e decidem voar para um outro ramo de outra árvore. Quantos pássaros é que estão naquele ramo? No primeiro ou no segundo? No primeiro. Quantos é que lá estão? Podem arriscar, aqui não vai haver cortes, não vai haver cortes de ordenado. É que dois parece muito básico, por isso Exato, não deve. exato. Que já estão ali uns 4 azuis ali de lado e uns... A não ser que estejamos a complicar e sejam mesmo só dois e pronto. É provável que sim, não vou dizer que sim nem que não. Sim. Querem dar um palpite? Arriscam um número qualquer. Mas é no primeiro ramo? Uhum. Ou seja, eles estão num ramo e os dois papagaios decidem voar para um outro ramo de outra árvore. Então, em relação àquele primeiro, quantos é que lá estão? Quer dizer, agora não estão nenhum. Se voaram, não ficaram nenhum, mas... Sim, depende se é o antes ou depois. É engraçado como é que... não foram, portanto... É engraçado como é que uma pergunta tão simples pode criar tanta confusão, não é? Não, qual é que é a verdadeira resposta? Que é que eu fiz esta questão, que é um bocadinho uma coisa que eu gosto até de partilhar nas minhas sessões de coaching. Na realidade, o ramo continua com dois pássaros. Porquê? Porque existe uma grande diferença entre decidir e agir. Muitas vezes nós decidimos uma coisa, mas nunca chegamos a fazer nada em relação a isso. É um bocadinho aquilo que é o coaching, que é, não basta só decidir, isto era muito bom eu ter, mas é preciso de facto fazer alguma coisa em relação a isso. É aquilo que nós já falámos várias vezes. Então, de certa forma, para nós agirmos e fazermos qualquer coisa aqui com o coaching, eu decidi fazer aqui uma dinâmica interessante para vocês. Até como somos poucos, fica mais fácil,
que é um bocadinho, cada um de vocês, em dupla, vai ser aleatório, espero que aqui, acho que a Lara já tem isto pronto, vocês vão para uma salinha, 2 a 2, e qual é que é o grande desafio? Vão ter cerca de 10 minutos, 5 minutos para cada pessoa, se apresentarem um bocadinho um ao outro, ou seja, quem é quem, dizer um bocadinho o que é que vocês fazem no Obey e há quanto tempo é que estão. E depois partilharem algum desafio, alguma coisa que tenham. Qual é que é a ideia? Isto fica um bocadinho ao vosso critério, não vou obrigar ninguém, mas acho que pode ser interessante. É vocês terem, de certa forma, um buddy, um accountability partner, uma pessoa que pode vos ajudar, não sendo coach, mas alguém que vos pode ajudar a ver a nova perspectiva. Ou seja, quando vocês tiverem um determinado problema, alguma questão até dentro daquilo que é os processos da empresa, ou alguma questão mais profissional, se calhar terem ali alguém que vocês não conheciam lado nenhum, tem um background totalmente diferente do vosso, mas que vos pode dar a perspectiva que vocês não conseguem ver. E para além disso, uma coisa também muito gira, que isto, o coaching parece tudo muito giro, mas há a parte de, espera lá, como é que um coach consegue estabelecer empatia e estabelecer confiança com um cliente que ele nunca viu de lado nenhum? Pronto, então vocês vão perceber um bocadinho na prática o que é falar com uma pessoa que possivelmente vocês ainda não conhecem.